Olha só, gente, um vídeo que circulou ontem nas redes sociais deixou muita gente aqui no Brasil preocupada. Nele, o humorista Fábio Rabin aparece muito nervoso, abalado, dizendo que havia sido detido por policiais no Catar. Ô Paula, o que a gente sabe até agora sobre esse episódio? Paulo, sabe que a gente tentou entrar em contato ontem com o Rabin, a gente chegou a falar com ele por WhatsApp. Ele disse pra gente que tá processando tudo, que ele ainda acha delicado sair falando agora. Ele disse que precisa ficar bem primeiro para depois se pronunciar. Mas ao que conta uma reportagem de um portal de notícias, né? O que aconteceu? O Rabin ficou detido numa tenda em que a polícia leva os torcedores que circulam alcoolizados nos arredores do estádio. Lembrem-se, né, que consumir bebida alcoólica é ilegal no Catar, exceto em alguns estabelecimentos licenciados por causa da Copa, né? E foi ao ser liberado que o Rabin foi localizado por essa reportagem, que fez um vídeo que mostra o humorista chorando bastante, contando que sofreu ameaças de homens armados, que temeu pela própria vida. Ele conta ainda que acredita estar vivo porque quando ele foi preso, ele abriu uma live na conta dele do Instagram. Vocês estão vendo aí a imagem, né? Inclusive ele abre a live e aí um dos policiais vem e não sei se toma o celular ou enfim, ele acaba saindo dessa live. Então foi alguma coisa que preocupou bastante quem é fã, quem segue o Rabin, mas depois nas redes dele, ele acabou tranquilizando todo mundo, dizendo que tá tudo bem e tal, e contou aí pra gente que tá esperando as coisas se acalmarem, ele mesmo, né, retomar o fôlego pra poder se pronunciar oficialmente sobre isso. Que loucura, hein, Fê? É para um país, né, aonde antes mesmo de começar a Copa, né, de começar o Mundial, isso já é muito, mas muito informado em todos os lugares. É proibido o consumo de álcool, a questão da homofobia, a questão do preconceito, do machismo, a questão de absolutamente todas as restrições que tem no Catar. O que você vai fazer lá? E você ainda chegando lá, você ainda vai beber, que sabe que lá é proibido. E lá as leis a gente sabe que não são brincadeiras. Tanto que ele foi preso, foi detido e foi levado para uma tenda. Então, ou seja, ele poderia realmente, dependendo até eles têm umas leis ali que são muito severas, que vocês sabem disso. Então, assim, se você sabe de absolutamente tudo isso, o que você vai fazer lá em ainda ficar perambulando bêbado pela cidade? Eu concordo com o Felipe nessa. Se você sabe que lá as leis são assim, pra que você foi pra lá? Ele quer assistir a Copa aqui do Brasil, não quer respeitar a cultura, as leis do país, então não vá pra esse país. É porque aqui no Brasil, infelizmente, as leis são muito brandas, né? Aqui é muita brincadeira. É o tempo inteiro brincadeirinha, né? O brasileiro brinca demais. E lá não, lá é seguido ao pé da letra tudo. O que a lei fala, a lei cumpre, entendeu? Tanto que uma latinha de cerveja lá, gente, pessoal, custa R$183. Vocês têm noção que é isso? Uma latinha de cerveja custar esse valor? É justamente para quê? Para que as pessoas não consumam. Essa é a grande verdade. A gente pode achar um absurdo? Podemos achar um absurdo. Eu mas acho é a cultura do país. Eu acho um absurdo. Se você foi pra lá... você tem que se adequar às leis do país. Olha, o próprio Paulo Matias trouxe aqui que ele estava andando com a esposa dele lá nos Emirados Árabes, de mão dada, e o policial chegou e mandou eles se separarem. Então, ou seja, você voltaria para um lugar desse? Não, tanto é que, assim, eu até já conversei com a minha esposa, já não tenho a menor vontade de voltar para os Emirados Árabes. Vai para Israel. Menor vontade, assim. Porque a gente acabou, de alguma forma... Foi constrangedor um pouco ali, entendeu? foi meio... Foi constrangedor, foi uma experiência negativa. A gente se sentiu, de alguma forma, constrangido. Tolhido, não sabia direito ali como agir. Foi horrível. A cena foi horrorosa, assim. E você sabe de toda a restrição. Porque no caso do Rabin, aí eu acho que ele mexeu com a questão toda da bebida alcoólica e ele estava alcoolizado, ele estava fora de si, aquela coisa toda. No meu caso, Fê, eu estava simplesmente andando na rua. De mão dada com a sua esposa, né? Então Meu caso, assim, é um caso bem mais simples, né? Claro, mas enfim, o objetivo é o mesmo. Mas eu entendo o seguinte, por um outro lado, que
no meu caso, tenha sido uma falha minha também, porque a regra não saber, deles é aí. Tá, mas deixa Pra eu te eles, falar, mas enfim. então, mas Eu deixa eu vi- te falar. Eu deveria É ter uma coisa, sabido, eu é uma deveria ter história visto muito antes, mais entendeu? automática, que você saiu na rua com a sua esposa, automaticamente você já pegou na mão. Ou dia dos nossos namorados, das Do seu nossas costume, namoradas, né? Do é o nosso costume costume. do nosso país, né? E de repente você está lá, óbvio, é automático. Não porque você tenha feito isso Pra transgredir. para transgredir uma lei, não. Tanto que o policial chegou e falou: alô, stop, não, agora chega. Você simplesmente chegou e separou e tirou a mão e vida que segue, os dois paralelos. Ok, tá tudo certo. Tanto que ele acabou de dizer, não voltaria mais para esse país. Agora, quando você sabe das leis extremamente restritivas e você ainda vai e tenta transgredir essa ordem, primeiro que eu não iria. Eu tive todas as possibilidades para ir pro Catar. Eu não fui. O que eu vou fazer lá? Ser preso, que nem ele? Entendeu? Eu Desculpa, vi então alguns não vou. advogados comentando o caso, Paulo, e dizendo até que a gente não sabe exatamente, por exemplo, o que esses policiais falaram pro Rabin para ele ficar tão apavorado, né? Ou se ele se Claro, vou te apavorou por matar. não entender, eu não sei. Mas alguns advogados dizendo que, assim, por um lado, os policiais, eles até, digamos, prevaricaram, porque acho que teria que responsabilizar ainda mais. No caso, se fosse, né, fora do evento da Copa do Mundo, só pelas leis locais, seria alguma coisa muito séria, né? E que talvez até os policiais tenham aliviado no sentido de, tá alcoolizado, vamos reter aqui por um tempo, e depois liberou. Eu acho que ele não está sendo processado, não existe nada, um inquérito contra ele, nem nada. Foi um sabe jeito o que ali é, de Paulinha? contornar. Nós, Mas é brasileiros, complicado mesmo. nós estamos E se o acostumados. Rabin ficou assustado, até eu espero que ele fale sobre isso quando ele se sentir à vontade, para a gente entender o quanto ele se sentiu ameaçado, como foi essa abordagem. São elementos que a gente também não tem, né? A gente não sabe. Nós estamos acostumados com uma cultura completamente diferente dessa, né? E até principalmente o tratamento das autoridades, da polícia conosco, com abordagens e tal, completamente diferente das que a gente está vendo com a do Fábio Rabin. Claro. Dependendo, obviamente, da classe social da pessoa. Diga-se bem de passagem, isso aqui é bom a gente sempre pontuar, certo que existe isso aqui no Brasil. Agora, a gente também não pode querer ser brasileiro no Catar. Não dá. Claro, jamais. Tipo, sabe, achar que tá em Copacabana no Catar. Não vai, não rola. Em qualquer lugar do mundo, Não, né? A tem gente mais. tem que respeitar as normas mais. locais. A gente tem Como que... para eles lá do ó. Catar, quando vêm para cá, eles devem achar um absurdo também as histórias aqui, porque a cultura, você nasceu, criou, estabeleceu, procriou, fez absolutamente tudo no seu país de origem. Ok, para você as regras é o que valem. Quando você chegar aqui na Avenida Paulista e você vê homem se beijando com homem, mulher com mulher, e todo mundo se imagina, eles devem querer se implodir no meio da Paulista, entendeu? Para eles devem ser o cúmulo, o absurdo. Mas é a nossa cultura, né? Agora, a partir do... E volto a frisar, a partir do momento que você vai para um país e que você tem a consciência de que as normas são extremamente restritivas e você ainda quer tentar, que eu acho que o pior de tudo, o pior não é você simplesmente ir lá e beber. O pior é você querer transgredir. O pior é você querer achar que você é o espertão, entendeu? Vou beber escondido, ninguém vai saber. Como ninguém vai saber, bicho? Vai ver no teu corpo, vai ver na tua forma, vai ver no teu comportamento. Agora, Fê, uma Copa que você não pode beber é duro, hein? Tudo isso a gente já trouxe aqui, né? Um dos patrocinadores é uma marca de bebida alcoólica, tradicionalmente, Ai, de eles tão cerveja. certos, isso engorda O pra futebol, para muitos países, é muito barriga ligado tá a essa crescendo. cultura, né? Detalhe que Cervejeira, é meio estranho mesmo. Ô, Paulinha, Zoe e Paulinho, você sabe que e lá você não pode beber nada, né? Porque a água também, a água mineral, é um Ia ser absurdo magrinha lá. de cara também. Então, ou seja, você tem que ficar literalmente com sede. Então, assim, você bebe cerveja, não pode, a água também é cara, é um absurdo. Então, assim, eu não sei como... Ô Zé, o que você acha dessa história, Zé? Quero muito ouvir a tua opinião. O resumo é esse mesmo. Cada país tem as suas leis e as suas culturas e devem ser respeitadas, né? A gente não gosta, e a polícia também não, evidentemente, de estrangeiros que chegam aqui achando que o Brasil é um paraíso sexual e eles têm uma ideia de que pode, por exemplo, passar a mão em mulheres por aqui, porque esta é uma ideia que vendem, ou que já venderam no passado no Brasil, que aqui é um país de bundas, né? E aí eles chegam aqui e se dão mal.
Porque, na verdade, isto é crime aqui no Brasil. Aí é diferente que eles vêm com uma ideia de paraíso sexual do Brasil. Da mesma forma lá. Agora, eu entendo, não dá para ir para um país onde a gente não concorda com a cultura, com as leis. Felipe, beber e ficar quietinho, isso não existe. Bebe é exatamente o contrário, né? Pois é, Bebe é pelo efeito colateral, não é exatamente por beber, né? Ninguém bebe uma cervejinha porque tá afim, né? Você bebe uma cervejinha pelo efeito colateral. Eu amei isso, José. Esse negócio de bebida, eu queria entender um pouco mais da regra do Catar, Paulinha, porque, por exemplo, nos Estados Unidos você não pode sair com bebida na Mostrando rua. na rua em alguns estados, Pode, Tem que pôr na garrafa de... Enfim, tem Proibido. gente que coloca naquela garrafa Tem de outros draft países também. e tal, não pode beber na rua. Nos Estados Unidos, se você vai lá com a tua garrafinha de vodka e tal, é capaz de ser preso em alguns lugares. E eu posso falar a verdade, eu acho maravilhoso isso. Até porque você se torna meio que um outdoor ambulante. Cara, eu não lembro se no da Peru, marca. no Você México também, meus Espera, amigos. eu acho isso maravilhoso. Eu não lembro se eles estavam no México acho ou no Peru. maravilhoso, eu acho Aí meu amigo maravilhoso. saiu com uma garrafa, aí deu problema, mas eles não sabiam. Eu acho maravilhoso, até porque ninguém é obrigado a ser um outdoor ambulante, sair fazendo propaganda, ou então me paga o merchan pra eu sair bebendo e segurando uma garrafa, seja lá do que for. Agora, eu gosto dessas histórias, sabe? Se você quer beber, então beba onde você tem que beber. Eu me interesso Você pela não tem que cultura sair. dos outros países. Primeiro, Interessante né? Você vai jogar, você vai sujar a rua, você vai jogar. Você imagina, eu acho que essas histórias, por mais que falam assim, ai, porque é ultraconservador, porque não pode beber, não sei. Não, ai, monstros, sabe? Não é isso, pessoal. Eu acho assim, são as regras do país. São as regras deles. Então, a partir do momento que a regra está inserida ali, se você infringir a lei, ok, você vai sofrer a pena por isso. E tá tudo certo. Como bem disse o Zé Maria, aqui a gente tem essa conotação do paraíso sexual. Né? Então, ou seja, que aqui pode tudo, que o Brasil é completamente... Mas eu acho que pode, essa é a grande verdade. Eu acho que não tem como a gente falar que não, porque eu acho que aqui pode tudo mesmo, entendeu? Depois de tantas histórias que a gente assistiu.